Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao podcast Entrando no Clima, um podcast quente como as mudanças climáticas. E esse é o episódio número 24 do podcast, uma realização do site de jornalismo ambiental O Eco. Sem mais delongas, eu queria convidar a Cristiane Prisibisky, nossa repórter especial, para trazer as pautas da semana. E aí, Cris, tudo bem? Oi, Márcio. Oi, ouvintes. Tudo bem? Cris, seguindo nossas falas sobre preparação para a COP29, queria que você trouxesse um pouquinho, nesse primeiro momento, do cenário internacional. Márcio, o secretário executivo da ONU para Mudanças Climáticas, o Simon Still, ele fez uma declaração hoje, no dia 5, lá da Costa do Marfim, onde ele participa da Conferência Ministerial Africana sobre o Meio Ambiente. E foi uma declaração bastante contundente, importante, conclamando os países do mundo todo, né, participantes da ONU, para prestarem atenção para o sul global, principalmente o continente africano, que está esquentando a uma taxa muito mais rápida do que a média global e, claro, né, os países africanos, infelizmente, não possuem a mesma capacidade de adaptação do que os países do norte global. Então, nessa declaração que ele fez, ele conclama os países para a gente olhar um pouco para essa realidade. E ele fala uma coisa que eu achei bem interessante, eu vou citar aqui para vocês. Ele falou o seguinte, abre aspas: a realidade econômica e política em um mundo interdependente é que estamos todos nessa crise juntos. Ou nós nos levantamos juntos ou caímos juntos. Fecha aspas. Esse é o resumo. Ou a gente vai se levantar todo mundo junto ou cair todo mundo junto. Mas o que eu queria chamar a atenção para esse discurso que ele fez foi para o fato de que ele informou que a ONU está tomando medidas esse ano para aumentar a participação de organizações observadoras na COP que provenham do Sul Global, né, do chamado Sul Global. Esse status de observador, ele permite às organizações acessarem muitas das salas de negociação, acompanhar de perto as manifestações dos países durante as conferências do clima e ainda tem a possibilidade de submeter, né, os observadores têm a possibilidade de submeter manifestações oficiais ao processo de negociação. Então, quando a ONU diz que está tomando medidas para aumentar a participação do Sul Global, é claro que é uma boa notícia, mas essa boa notícia ela não pode vir carregada só de boas intenções, ela precisa ter uma concretude. E eu vou trazer para vocês um pouquinho da nossa realidade aqui no Brasil. A COP vai ser realizada no Azerbaijão esse ano e tudo muito difícil, Márcio. As passagens, além de serem muito caras, na ordem de R$ 10.000, os voos são muito longos, de 27, 30 horas, isso sem falar na acomodação. No mínimo, para quem vai ficar 2 semanas no Azerbaijão cobrindo ou participando da Conferência do Clima desse ano, vai ter que desembolsar no mínimo R$ 15.000. Esse é o valor por baixo. Então, assim, bacana, bonito que eles estão aumentando a participação, mas eu tenho certeza que para países da América Latina e para países da África vai ser bastante difícil a participação na Conferência do Clima desse ano. É claro, como a gente já falou anteriormente, a escolha do país que vai sediar a Conferência do Clima, ela é feita a partir de um rodízio entre regiões do mundo, justamente para garantir que todas as pessoas que queiram participar tenham a possibilidade de participar, mas para esse ano especificamente, que é um ano crucial para o Brasil nas conferências do clima, vai ser bastante difícil a nossa participação, Márcio. Legal, Cris. É realmente importante trazer o Sul Global para os debates, para as negociações, até porque é nos países desse grande bloco que provavelmente estão as populações, os governos que vão ter menos capacidade de resposta às mudanças climáticas, né? Países mais pobres, com menos capacidade de se adaptarem no nível e na velocidade necessária. Então é super importante e vale muito a ressalva de como incluir essas vozes, dada as dificuldades de acesso, seja financeiramente, seja mesmo de representatividade dentro das COPs. Agora vamos falar um pouquinho do contexto nacional, né, Cris? O Brasil arde em fogo, em queimadas, todos os biomas, muitas regiões, incêndios criminosos, articulados
incêndios criminosos, não articulados, o Brasil está pegando fogo. Como está esse cenário, Cris? Infelizmente, esse cenário não melhorou e ele não tende a melhorar. A questão das queimadas chamou muito atenção na última semana, por conta da fumaça que tomou grande parte do Brasil, as aulas foram suspensas em várias cidades, voos foram cancelados, aeroportos temporariamente fechados e tal. Essa semana ainda continuamos com muita fumaça, parece que voltou à normalidade, mas a realidade é que essa crise ainda está longe de acabar, Márcio. Até o dia 4, né, na quarta-feira, 4 de setembro, o Brasil já tinha registrado mais de 139 mil focos de incêndio, o que significa um aumento de 113% em relação ao mesmo período do ano passado, então de janeiro a final de agosto, né. E só em setembro, nos 4 primeiros dias de setembro, já foram mais de 12 mil focos no Brasil. Tanto o governo federal, os governos estaduais e locais, fazendo de tudo para tentar conter esse fogo, mas a realidade é que a gente está vivendo um clima mais seco e mais quente. Então, o governo federal foi questionado, Márcio, como que ele conseguiu controlar relativamente o desmatamento, né, que teve uma queda expressiva desse ano em relação aos anos anteriores, mas não está conseguindo controlar os incêndios. O que está acontecendo? E a resposta do governo federal e de pesquisadores é que parece que a gente já entrou numa espiral e tem as mudanças climáticas no seu foco central. A gente tem esse clima mais seco, mais quente, e o fogo parece que ele está sendo usado em substituição aos métodos tradicionais de desmatamento, né, que é a derrubada da árvore, né, passa o correntão, passa o trator, tira a madeira e depois passa o fogo. O fogo agora está sendo usado para abrir essas áreas. A gente viu semanas anteriores que em São Paulo parece que foi uma ação orquestrada, né, entre proprietários de terra, né, e até o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, ele deu uma entrevista recentemente falando: ou é vandalismo ou é sadismo de pessoas que querem ver a floresta, pegar fogo. Então ele usou essas 2 palavras, vandalismo e sadismo, porque é isso, né, pessoas que estão se utilizando dessa situação meteorológica, causando essa situação, no Brasil todo. Isso tudo, Cris, num contexto de muita proximidade das eleições, né? Faltam menos de 40 dias para as eleições municipais. A gente sabe que as políticas municipais têm uma interferência grande, podem ter uma interferência grande nas políticas de adaptação e mitigação das mudanças climáticas, né? Os governos locais, eles têm uma incidência, na política pública local que, óbvio, reverbera, né, no nível estadual e federal, mas muito do que é decidido sobre proteger ou não o meio ambiente é no nível local. Então, para a gente entender qual que é essa participação dos governos locais na proteção do meio ambiente, no enfrentamento às mudanças climáticas, a gente convidou e ouviu o Rodrigo Corradi, que é o secretário executivo adjunto do ICLEI. O ICLEI é uma organização, uma rede global, de governos locais pela sustentabilidade, que une mais de 2.500 governos locais e regionais comprometidos com o desenvolvimento urbano sustentável. E ele explicou para a gente qual que é a ação do governo local no meio ambiente e também o que a gente precisa ficar atento, nos nossos candidatos ou nos candidatos que a gente pretende votar. Então, eu convido os nossos ouvintes não só a escutarem, o Rodrigo Corradi, mas também para a gente dar um pouquinho mais de atenção nessas eleições para o tema ambiental, Márcio. Oi, Corradi, bem-vindo, muito obrigada por sua participação. Eu queria começar te perguntando qual que é a relação que a municipalidade tem com o meio ambiente? O que uma cidade pode fazer que interfere e ajuda ou não na proteção do meio ambiente? Que eu sei que existem questões que são mais visíveis, como cuidado com as áreas verdes, o zoneamento ecológico econômico, gestão do lixo,
Mas tem outras também. Como que é essa relação na sua visão? O município ele tem, acredito que são 3 grandes eixos de atuação em que ele tem uma responsabilidade direta na constituição de políticas públicas e fiscalização. Um deles é a pauta da mobilidade, que é, em qualquer cidade brasileira, colocada entre o primeiro ou segundo elemento de emissões de gases de efeito estufa. Então, esse é um recorte importantíssimo. Também é um município que trabalha sobre aquilo que tu já levantaste, a gestão dos resíduos. Os resíduos no Brasil, eles são a terceira maior fonte de emissões gerais. E essa lógica de emissões, ela subsiste e é qualificada e é gerida dentro das referências municipais. E a questão específica da gestão dos elementos arbóreos, né? Todas as árvores e estruturas que ficam nas cidades, que tem uma grande vinculação com a lógica de impacto de emissões, porque eles são elementos de contrabalanço. Uma cidade que sobrevive e pensa em como ela se relaciona com elementos arbóreos dentro do seu território é um outro tipo de cidade do que uma cidade que muitas vezes, inclusive, pode até ter muitas árvores, mas essas árvores estão longe da vida das pessoas. Tudo isso são políticas públicas. Mas aí eu coloco uma outra camada. Saúde e educação são responsabilidades municipais. Se você não faz uma correlação entre a maneira como você vive dentro da cidade, você retira um input fundamental na questão de saúde, por exemplo. Uma questão em alta, ultimamente, é a da adaptação climática, muito pelo que aconteceu em Porto Alegre, mas também pelo aumento da frequência nos eventos extremos registrados no Brasil. É também função do município criar um plano de adaptação climática? Falar de planos de adaptação para municípios no Brasil é algo muito novo. A minha organização defende e promove, nós executamos planos de adaptação nos últimos 8 anos aqui no Brasil, mas é algo relativamente novo. E isso que eu estou falando de uma organização que trabalha com isso todos os dias. Porque nós temos uma realidade dos nossos mais 5.570 municípios, aonde você tem que também encontrar qual é o peso e qual é a medida. Existe um incentivo e até um direcionamento, onde as cidades com mais de 1 milhão de habitantes, todas as capitais estão fazendo praticamente um direcionamento nesse sentido, ainda não realizado, mas realmente o Brasil ainda está com não mais do que 30 planos de ação climática que têm planos de adaptação contidos. Então, realmente, nós estamos muito incipientes. Os últimos 2 anos, desde as enchentes no sul da Bahia, passando para os impactos que aconteceram no norte do litoral paulista, e sem sombra de dúvida, todos os eventos, desde setembro de 2023 e principalmente em maio de 2024 no Rio Grande do Sul, criaram hoje uma demanda que, inclusive, acredito eu, acho improvável um candidato a prefeito, a prefeita de uma cidade média grande no Brasil não ter que responder sobre o que ele quer fazer sobre adaptação climática. E eu acho que esse é um tema que essas situações de extremos vão nos demandar, aonde fazer um plano é importante, mas fazer um plano vinculado ao quê? Que análise que está sendo feita? Acho que é super importante isso também, né? Qual é o tipo de análise que você está vendo para você conseguir fazer um plano? A gente sempre defende a ideia de que a política pública, nesse contexto, ela tem que ser muito baseada na ciência e levantar o máximo de dados, sabendo que eles estão mudando, porque os extremos, e inclusive todas as tabelas, pegue qualquer universidade aqui no Brasil, todas elas estão trabalhando para tentar atualizar sobre o que aconteceu nos últimos meses no Rio Grande do Sul. A necessidade de mudança não é uma justificativa para não levar em consideração os dados, é justamente para correr atrás e trabalhar para qualificá-los e que eles possam ser elementos de tomada de decisão para políticas públicas. Conrado, eu gostaria de perguntar, em relação aos municípios menores. Nós temos as capitais, em que os governos são mais estruturados, mas as mudanças climáticas, claro, elas afetam todas as cidades, independente do tamanho. Como que o ICLEI vê esses pequenos municípios? Os candidatos nessas cidades estão preparados para falar de meio ambiente e mudanças climáticas? Eu sempre respeito muito um prefeito e uma prefeita, porque não importa o que aconteça na cidade, de quem seja a responsabilidade, quando você coloca o seu pé para fora da sua casa, você vai dizer que a responsabilidade é da prefeita e do prefeito. Não importa. Isso tudo posto, a gente está passando por um momento geracional no mundo inteiro. Tem o benefício do ICLEI me ajudar a dar essa lente de uma organização que trabalha aqui no Brasil, mas que trabalha com os nossos 25 escritórios no mundo inteiro. Eu conheço prefeitos do interior de Moçambique que estão passando por situações similares ao município no interior de Minas. Eu tenho empreendimento aqui, eu tenho uma mina que trabalha no meu território e eu sempre pensei que isso era algo positivo e agora eu estou precisando tomar atenção e poder fazer ações para poder
melhor proteger a minha população? O que eu faço? Esse tipo de pergunta, ela está acontecendo no mundo inteiro. Quando a gente vai para o nível das cidades pequenas, naturalmente, o que a gente tem que se aproveitar, na minha visão, são 3 eixos. O eixo fundamental é um eixo de corresponsabilidade federativa. Não dá para pensar que os municípios pequenos podem atuar com a mesma autonomia de um município grande que tem mais repasses, que tem mais recursos, tem maior capacidade, inclusive, de atrair talentos para que possam ficar dentro desse território. E vejo que estados estão se movendo nesse caminho. Outro ponto é a nossa necessidade de utilizar um dos benefícios que existem no Brasil, que é a maneira de trabalhar em consórcio. Municípios no Brasil começaram a fazer isso, vamos dizer, de maneira inovadora no mundo inteiro, no final dos anos 80 e início dos anos 90. Para vários pontos, isso é a solução de certas entregas de política pública brasileira. Eu entendo que esse é um foco fundamental. E o terceiro, acho que, elemento é pedir a complementariedade, né? Existem complementariedades entre processos, existem organizações como o ICLEI que trabalham com município pequeno, com município grande, existem outras organizações que também trabalham com essas mesmas características. O sistema universitário que a gente precisa, que não fique somente nos grandes centros, também possa fazer atividades e correlações também nos interiores, pensando sempre na ideia que você não necessariamente precisa ter a unidade do município como objeto. Você pode pensar na ideia de regionalizações, e eu acho que é um formato muito importante para se levar em consideração uma agenda para um território e para tantas unidades territoriais como o Brasil tem. Então, de uma maneira mais simplificada, o que o município faz em relação ao ambiente, ao combate às mudanças climáticas, e tem um impacto no âmbito estadual, que tem um impacto no âmbito federal e assim por diante. É isso? É uma cadeia de ações, não é? Sim, com toda certeza. O ICLEI, ele nasceu quando se chamou a atenção de que não importa a agenda, os compromissos internacionais são feitos pelos países. Se você não leva essa atuação no nível municipal, muitas vezes esses compromissos são letras frias que não encontram implementação, e você também não tem a cobrança vindo de baixo para cima dentro da cadeia territorial. Você pode colocar grandes compromissos e em algumas agendas, você tem uma agenda federal pesada, ela faz uma diferença bestial. E a área ambiental com certeza está dentro desse escopo. A lógica, inclusive, da questão de preservação de floresta se encaixa totalmente dentro dessa agenda. Quando eu vou trabalhar quanto diminuição da emissão de metano, se nós estamos trabalhando com metano, se você não trabalha com a ideia de resíduos, e os resíduos, como eu falei, são naturalmente focados na pauta municipal, você não vai conseguir chegar a nada. Então, é nesse espaço que nós temos que encontrar o caminho de atuação. Conrad, com todo esse contexto que você nos trouxe, o que nós, eleitores, precisamos ficar de olho nas próximas eleições em relação às propostas dos candidatos? O que a gente precisa cobrar deles na área ambiental? Eu entendo que, ponto zero, demandar que eles tenham um plano. Eles não podem chegar com generalidades, sabe? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Você tem que exigir que a sua plataforma seja responsiva à pauta do meio ambiente. Quando você chama a atenção que ela seja responsiva, isso pode significar muita coisa. Quando a gente fala que o Brasil é um país de dimensões continentais, não é eufemismo, não é verdade? Então, alguns temas vão ser mais relevantes que outros, mas com certeza é importante demonstrar que exista algum plano. Plano que diga não somente coisas bacanas para serem feitas, mas que direcionem como é que você quer colocar isso em política pública. Então, se você diz que você quer diminuir as emissões de gases, bom, como é que você quer isso? Faça uma segunda pergunta. Normalmente, uma segunda pergunta sempre demonstra onde é que a pessoa tem base para aquela tomada de decisão. Além da ideia de ter um plano, eu chamo a atenção. É importante chegar e que a pessoa possa dizer: eu estou acreditando que eu posso fazer isso porque eu vi em outro lugar. Porque eu acompanho o debate, porque eu entendo que é importante. E, acima de tudo, e o terceiro ponto para chamar a atenção, é demonstrar que o meio ambiente não é um fim em si mesmo. O meio ambiente é onde nós estamos. Nós não estamos aqui para defender uma coisa que ficava muito no debate político antigo, a ideia, não, nós estamos respondendo os ambientalistas. Não existem ambientalistas, existem cidadãos que convivem no mesmo ambiente. Eles demandam ações que preservem e qualifiquem esse ambiente. O ambiente que nós estamos está aqui. E se nós não tomamos conta, acontecem coisas que podem realmente afetar a todos. Esse foi o 24º episódio do podcast Entrando no Clima, uma realização do site OECO, com apoio do Instituto Clima e Sociedade. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em catarse.me/oeco.
você pode se tornar um apoiador recorrente e ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade. A gente vai ficando por aqui e nos vemos numa próxima edição. Um abraço e até lá!